Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de Escola Sabatina, estamos agora na lição 3 e queremos destacar aqui, logo de cara, essa imagem com essa simbologia tão enigmática, né? Olha só, uma cabeça com vestígios de coisas que não deveria sair de sua cabeça, ou seja, uma mente ou uma cabeça que está sendo, vamos dizer que, esmiuçada, mas que tem lá atrás lembranças de algo que foi feito. Essas lembranças não deveriam colocar dúvida sobre os feitos de Deus na vida daquela pessoa que estava ali. E o verso para memorizar fala muito bem sobre esse assunto. E me chamou a atenção porque aqui atrás você vê os sacerdotes carregando a arca, e essa arca, quando eles estavam carregando, ao tocar na planta ou ao tocar na água, então ela ia se abrir, o Rio Jordão, e eles iriam passar. Abriria então para que todos passassem, em seguida eles passassem por último, e ao eles terminarem o desfecho, ou seja, ao passarem pelo aquele Rio Jordão, todo o rio então irá voltar ao normal. Mas o que é que isso tem a ver? Observe que dentro da arca você sabe que tem a lei de Deus que deveria ser preservada, não só na arca, mas de forma especial também no coração das pessoas. Eles nunca deveriam se esquecer dos feitos do Senhor. E aqui nesse verso diz assim, ó: o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam, ou seja, para que todo o povo da terra não se esqueçam, não deixem de rever ou de relembrar o que Deus tinha feito, e que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Aqui o autor colocou os versos 23 e 24. Mas se eu for ler com vocês o verso 22, do mesmo capítulo de Josué 4, Josué capítulo 4 e o verso 22, aqui diz assim, deixa eu abrir aqui, olha só, Josué 4, 22 diz assim, 21. Então Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão. Uma pergunta, uma dúvida. Olha lá a questão que está lá, a interrogação na lição. Perguntarão: que pedras são essas? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pé, ou seja, com os pés secos. Isso ele está querendo dizer que era para que eles não se esquecessem. Então, se eles não se esquecessem, não teriam dúvida do conceito da proteção de Deus, do cuidado de Deus, da maneira como Deus os dirigiu. E tem um texto no livro Vida e Ensinos que eu acho muito interessante, que diz assim: nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos quem nos guiou no passado. Isso está no livro Vida e Ensinos, Eventos Finais, Mensagens Escolhidas. Vários livros falam sobre esse mesmo texto, essa mesma frase. Então, assim, o foco aqui era não se esquecer dos feitos de Deus. E o próprio resumo na lição, pelo menos ele colocou aqui a expressão esquecer 7 vezes. Então você nota que esses memoriais da graça era a seguinte questão: jamais deixem de memorizar o que Deus tem feito com vocês. E é interessante porque os salmos falam muito sobre isso. O Salmo 116, verso 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ora, todos os benefícios é um reconhecimento do que Deus tinha feito na vida dele, e ele estava tão grato que não sabia nem como agradecer por tamanhas bênçãos que ele tinha feito. O Salmo 111 e o verso 1 ao verso 4, esse texto eu quero ler com vocês. Olha, Salmo 111, deixa eu abrir aqui, 111 e o verso 1 a 4 diz assim: louvado seja o Senhor, de todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reuni com justos. Como são grandiosas as obras do Senhor, todos têm prazer nele, todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo o que ele faz revela sua glória e majestade, sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ora, ele fala aqui bem claro que ele nos faz recordar. Agora, olha o Salmo 78 e o verso 7, também é interessante. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus e não esquecer seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos.
O próprio texto de Deuteronômio, capítulo 4, os versos 9 e 10, ele fala com muito cuidado, olha, observem tudo que eu fiz por vocês e não se esqueçam do que Deus tem feito em suas vidas. Sabe, irmãos, se existe algo que Deus tem muita angústia e tristeza, ele sente em seu coração quando um filho dele se esquece das bênçãos de Deus. Tem um hino que nós conhecemos que diz assim: eu não me esqueci de ti, virei outra vez. Deus dizendo que viria aqui para nos resgatar. Isso quer dizer, Deus não se esqueceu de nós. E se Deus não se esquece de nós, jamais deveremos nós nos esquecer dele. Então, assim, quando a situação estiver difícil, nunca se esqueça que no rumo da sua vida Deus está. Por mais que seja dificultoso, lastimoso, angustioso, mas ainda assim Deus está presente em sua vida. Ele não deixou você de lado. Então não se esqueça dos benefícios, das bondades, do zelo de Deus. O Salmo 46 descreve muito claro, né? Que ele é presente em meio à tribulação, ou seja, ele não se esquece. Ele está em meio à nossa vida. Nós não devemos jamais esquecer da guia, do cuidado, da bondade e do zelo do Senhor. Que eu e você possamos ter uma mente que memorize o sinal e as evidências de sua graça, as evidências do seu cuidado, do seu zelo, de quão compassivo ele é conosco, mesmo quando nós esquecemos dele por várias vezes. Que a gente tenha o receio de não se esquecer mais dele. E lembrando que é Deus que efetua em nós o querer como realizar, para que nós nunca nos esqueçamos dele. Antes de concluir, eu queria ler com vocês esse texto aqui. Deuteronômio capítulo 4, e o verso 9 e o verso 10. Com esse texto, eu concluirei a lição de hoje. Olha só que coisa interessante. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 9 diz assim: fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto vocês viverem. Passem adiante dos seus filhos, o que ele queria que fizesse ao povo, aos seus filhos, quando eles juntassem as pedras, cada pedra correspondente a uma pessoa da tribo. Então, não se esquecesse quando os filhos perguntassem: o que é isso? Aí eles então diriam: foi quando Deus nos concedeu a bênção de passar pelo Rio Jordão em seco, e essas pedras estavam no fundo do mar. Então nós pegamos ela, no fundo do rio, e pegamos essas pedras e lhe trouxemos aqui. E aqui fala: não se esqueça, passe aos seus filhos de geração em geração. Verso 10. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Então, assim, o foco é: não se esqueçam do Senhor. Nunca, por mais que seja difícil, em nome de Cristo, por favor, eu apelo, não esqueça do Senhor. Permaneça confiante em Deus, obedecendo a sua palavra, porque Deus tem prazer àqueles que nele depositam a sua fé. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por tão grandes bênçãos do Senhor em nossa vida. Obrigado porque o Senhor se manifesta para conosco, demonstrando o teu poder, tua glória e majestade, para que nós não nos esqueçamos dos grandes feitos do Senhor. Dá-nos a tua bênção, Pai, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.